aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos resolver mais uma questão de mecânica aqui do livro Fundamentos de Física do Halliday e Resnick, tá certo? Questões aí do capítulo 2. Então é o capítulo de movimento retilíneo. Se você está gostando dessa playlist, se inscreve aqui no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo aí para mais pessoas acessarem esse conteúdo. Então vamos entender mais essa resolução. Então vamos aí para o problema 9, tá? Do capítulo 2. Você tem que dirigir em uma via expressa para se candidatar a um emprego em outra cidade, a uma distância de 300 km. Então a distância da cidade aqui vai ser de 300 km. A entrevista foi marcada para 11h15, tá, da manhã. Você planeja dirigir a 100 km por hora e parte às 8 horas da manhã para ter algum tempo de sobra. Então, essa é a velocidade pretendida aí para percorrer, né, essa distância de 300 km, partindo aí das 8 horas da manhã. Você dirige na velocidade planejada durante os primeiros 100 km, tá? Depois, um trecho da estrada em obras o obriga a reduzir a velocidade para 40 km por hora por 40 km. Qual a menor velocidade que você deve manter no resto da viagem para chegar a tempo para a entrevista? Então, pessoal, aqui você percebe que você vai ter diferentes trechos, né, com diferentes velocidades. Então é o seguinte, nós vamos fazer aí por etapas, calculando o tempo, né, que se passou em cada trecho, para assim ver, né, qual o espaço, né, qual o deslocamento, qual a distância que falta ainda e o tempo que ainda falta para se calcular essa velocidade aí mínima, tá certo? Então no primeiro trecho você vai ter um ΔX1 igual a 100 km. Lembre-se que o total é 300 km. Então aqui nesse primeiro trecho você já percorreu 1/3 aí do percurso. Então nesse primeiro momento, né, o ΔX1 de 100 km foi percorrido com a velocidade 1 de 100 km por hora. Então você olhando aqui, 100 km, foi percorrido 100 km, com 100 km por hora. Então passou-se um tempo aí ΔT1 igual a 1 hora. Lembre-se que a pessoa aqui saiu às 8 horas. Então depois desse primeiro trecho, né, já estava dando lá no relógio 9 horas da manhã. Já no segundo percurso, ó, nós tivemos um problema na estrada por conta de obras. Então, né, a pessoa precisou dirigir aí a 40 km por hora por 40 km. Então, ΔX2 igual a 40 km. E você teve aí uma velocidade 2 igual a 40 km por hora. Da mesma forma, né, você tem um ΔT2 aqui igual a 1 hora. Então, pessoal, é o seguinte, ó, sabendo disso aqui, você já tem 2 horas de tempo que se passaram e já tem aí percorrido um total de 140 quilômetros. Tá? Então ainda falta percorrer uma parte desse percurso, que eu vou chamar de ΔX3, certo? A velocidade que eu quero saber aqui para que ele chegue no momento exato da entrevista, tá? Eu vou colocar aqui como V3. E o ΔT3, né, que é o tempo que falta. Então, analisando aqui o texto da questão, você vai conseguir encontrar essas informações. Primeiro, o ΔX3. Se são 300 km e você já percorreu 100 km no primeiro trecho, mais 40 no segundo, então fica faltando 300 menos 140. Então, o nosso ΔX3 será igual a 300 km menos 140 km.
Então, fazendo essa subtraçãozinha aqui, você vai ter que o ΔX3 é igual a 160 quilômetros. Tá? Então, nós já temos aqui um valor para ΔX3. O V3 eu não sei, porque para encontrar ele eu preciso saber o tempo que falta. Então, você pensa comigo. A entrevista, galera, ficou marcada para as 11h15 da manhã. Então, você já tinha percorrido 1 hora no primeiro trecho e 1 hora no segundo trecho, totalizando aqui 2 horas. Então, se você já tinha percorrido 2 horas e a entrevista era para as 11h15, ficou faltando ainda 1 hora e 15 minutos, tá? É só você subtrair, né, as 11 horas e 15 minutos menos as 10 horas, que no caso é as 8 horas, com mais essas 2 horas aqui. Então, o tempo aqui nós vamos ter 1 hora e 15 minutos. Tá bem? Então, com isso, nós podemos calcular o V3, né? Porque o V3 ele vai ser o ΔX3 dividido aí pelo ΔT3. Então, o V3 vai ser igual. ΔX3 nós encontramos 160 quilômetros dividido aí por 1 hora e 15 minutos. Eu vou transformar isso aqui tudo em horas. Você sabe que 1 hora tem 60 minutos. Então, 15 minutos vai ser 1/4 de 1 hora. 1/4 de 1 hora é a mesma coisa que 0,25 hora, tá? Então, somando 1 hora com 1/4 de hora, que no caso é 0,25, você vai ter 160 quilômetros dividido por 1,25 horas. Trazendo para cá, o nosso V3 vai ser igual a 128 km por hora. Então, o que eu fiz foi fazer essa divisãozinha aqui, tá? Tive que transformar porque eu tenho que ficar com apenas uma unidade de tempo. Então, pessoal, a velocidade mínima que ele precisa aí para poder, né, compensar aquele trecho que ele, né, teve que diminuir a velocidade é de 128 km por hora. Com essa velocidade, ele vai chegar a tempo, né, ali na sua entrevista e vai conseguir o emprego, com certeza, né? Então, galera, espero que vocês tenham gostado de mais essa resolução. Se gostou, novamente deixa o like, se inscreve no canal. Muito obrigado pela atenção de vocês, confere a descrição aí do vídeo e até a próxima. Valeu!